Olá pessoal, bom, vamos aprofundar um pouco hoje a fenomenologia de Edmundo Husserl, o pensamento fenomenológico de Edmundo Husserl, bem como o conceito de intencionalidade dentro da fenomenologia de Edmundo Husserl, dentro do seu método fenomenológico. Edmundo Husserl, no contexto no qual ele encontrava-se inserido, já é filósofo contemporâneo, estava ali naquele período de Segunda Guerra Mundial, dominação nazista, filósofo alemão, e Edmundo Husserl era um homem de ciência, como o próprio se denominava, e constatou que aquele momento era um momento de crise, crise da razão, um momento de crise da razão, crise da ciência, crise da humanidade europeia, crise do conhecimento. Tanto que Edmundo Husserl escreve um livro intitulado A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, onde ele vai começar a lançar tais questões, a refletir sobre tais aporias problemáticas, essa crise da humanidade europeia. O que Edmundo Husserl quer dizer com essa crise da humanidade europeia e a filosofia? Edmundo Husserl quer dizer justamente que a filosofia não está conseguindo corresponder com as perspectivas que são nela depositadas, assim digamos, ou seja, a filosofia é a responsável por revelar ou desvelar a verdade apodítica, a verdade absoluta. O que Edmundo Husserl quer dizer, no final das contas, é que a filosofia deve contribuir para a existência da vida das pessoas, dar às pessoas o sentido da vida delas, mostrar às pessoas, elucidar, desvelar, revelar para elas o sentido da sua própria existência. A filosofia é a ciência das essências, segundo Husserl. É isso que todos os filósofos da história do pensamento filosófico ocidental inquietaram-se na busca da verdade apodítica, desde a Grécia, com Sócrates, até os dias atuais. Mas, porém, Edmundo Husserl diz que a essência está em crise por quê? Justamente por não estar correspondendo com essas perspectivas e expectativas. No seu período, as ciências, sobretudo, que estavam em alto predominando, era de cunho positivista, o psicologismo, a psicofísica, o naturalismo, da qual ele vai fazer várias críticas veementemente. Em que consiste tais ciências? Em que elas se baseiam? Em que fundamentam? Bom, essas ciências têm a natureza, têm a imanência, o cosmos como fonte de inspiração para seus pressupostos, por assim dizer, ou assim digamos. Ou seja, elas buscam dar o sentido da existência humana, da vida das pessoas na própria natureza, através de uma linguagem físico-matemática, busca a matematização das essências em última análise. É isso que Edmundo Husserl vai criticar. No final das contas, não é que ele diga que seja tarefa também de tal ciências necessariamente dar o sentido da vida das pessoas, o sentido da existência das pessoas, dos seres humanos. Quem revela e desvela é a filosofia, são os filósofos. Só que, porém, naquele contexto, os filósofos estavam entrando nos moldes cientificistas, naturalistas, positivistas. É aí que Husserl vai criticar. Quando ele critica o cientificismo e o naturalismo, no final das contas, o que ele está criticando não é a sua efetivação técnica, não é a sua objetividade, assim digamos. Não, é isso que ele critica. O que ele critica é o fim, telos, a teleologia das ciências. Teleologia é o termo grego que significa finalidade. Então Edmundo Husserl vai criticar a finalidade das ciências, a teleologia, ou seja, a partir daí dos seus objetivos, o que a ciência está fazendo, está contribuindo para o mundo da vida. O mundo da vida é um termo que Edmundo Husserl para dizer que tanto na especulação científica ou filosófica, ou seja, na elaboração no modo de se fazer ciência, deve ser levado em conta as vivências desse mundo mesmo da vida cotidiana, como também em busca de dar o sentido da vida mesmo, contribuir para o projeto da existência humana, do progresso e do desenvolvimento do homem, do ser humano, em toda a sua completude. Porém, Edmundo Husserl vê que o que está acontecendo é, no final das contas, os cientistas do espírito, assim como ele denomina os
estudiosos da natureza humana, os filósofos e estudiosos da essência, da busca da verdade apodítica, querendo também entrar nessa modinha, assim, digamos, né? Querer traduzir tudo em uma linguagem físico-matemática. Em última análise, querer reduzir tudo a números, o que para ele é algo terrível mesmo, é um contrassenso querer traduzir o espírito humano, os fenômenos psíquicos, numa linguagem físico-matemática. Tudo tem a sua essência, o seu sentido e o seu significado, vai dizer Edmundo Russo, como percepção, memória, imaginação, só para citar alguns fenômenos psíquicos. E daí que esses não são captáveis, não são passíveis de ser matematizados, de serem traduzidos em uma linguagem físico-matemática. Então é preciso um método, uma filosofia, uma teoria que vá para além desses moldes positivistas, que vá para além do método da matematização da natureza, do espírito humano, enfim, de todos os fenômenos que não são passíveis de serem matematizados. Daí que Edmundo Russell, ao fazer essas críticas a essas teorias, a essas correntes filosóficas, cientificismo, naturalismo, ele questiona sobre o telos, o projeto de vida humano, né? A racionalidade humana, a ciência das essências e a filosofia. Filosofia é a ciência da busca da verdade apodítica. Verdade apodítica nada mais é do que a verdade absoluta, a verdade indubitável, ou seja, a verdade desprovida de qualquer tipo de dúvidas. Portanto, tal verdade se encontra, segundo ele, em suas reflexões, no ego cogito cogitatum, no eu penso o pensado. Sou eu mesmo pensando sobre o próprio pensamento. Eu no meu próprio eu, na minha consciência intencional transcendental. Edmundo Russell vai tomar por base o filósofo francês, pai da filosofia moderna, assim chamado na história do pensamento filosófico ocidental, René Descartes. René Descartes, Edmundo Russell vai estudá-lo, inclusive escreve uma obra intitulada Meditações Cartesianas, onde, como o próprio nome já diz, né, ele vai meditar sobre a teoria de Descartes, vai debruçar-se sobre o pensamento cartesiano. E daí Edmundo Russell faz um importante elogio à descoberta do ego cogito que Descartes faz, né? O eu penso. Descartes parte do ego cogito, eu penso, e o ego extenso, logo existo. O eu penso, a coisa pensante, subjetividade, o eu, portanto, indivíduo enquanto consciência, enquanto subjetividade, e existência, a exterioridade, materialidade, o eu existência. Então eu penso, logo existe. Porém, Russell transcende, Russell vai mais além. Enquanto que Descartes partiu do ego cogito, eu penso, logo existo, ego cogito cogitatum, Edmundo Russell vai mais além, vai ao ego cogito cogitatum, eu penso o pensado. Portanto, é o eu que pensa sobre o próprio eu, é o pensamento que se debruça sobre o próprio pensamento, é a reflexão que reflete sobre a própria reflexão. Então ela vai aos limites, é uma elevação do espírito, o espírito elevado ao máximo, por assim dizer. Daí que o método fenomenológico de Edmundo Russell é puramente intelectual, no sentido de que tudo se processa aqui na consciência, na subjetividade do indivíduo, do eu pensante, o eu intencional transcendental. É, antes de mais nada, uma leitura de nós mesmos. Daí o sentido do aforismo russeliano, o aforismo de Edmundo Russell, ou seja, voltar às coisas mesmas. Quando Edmundo Russell quer dizer voltar às coisas mesmas, é isso, é tomar o eu intencional transcendental como ponto de partida para a fundamentação de todo o conhecimento que seja radical, buscar a base radical do conhecimento, no sentido de elaborar um método puramente filosófico que tenha em si mesmo o seu rigor, o seu ponto de partida para a elucidação da verdade apodítica.
que sirva também como base, como suporte para os pressupostos das demais ciências, já que as demais ciências se justificam sobretudo na filosofia. Elas têm seus pressupostos justificados na filosofia, partem de pressupostos filosóficos, como por exemplo a própria ideia de verdade. Daí que, tendo Edmundo Husserl esta influência de René Descartes, nessa busca pela verdade apodítica indubitável, desprovida de qualquer tipo de dúvidas, e tendo também, partindo do ego, do eu, da subjetividade, porém transcendendo, indo mais além do que o próprio Descartes, enquanto que Descartes disse eu penso, logo existo, Edmundo Husserl vai dizer eu penso o pensado. Portanto, é o eu que vai além, que transcende sobre si próprio, o eu que delibera e que pensa sobre o próprio pensamento, a reflexão que se debruça sobre ela mesma. É a elevação radical do espírito, na busca pela essência mesma, pelo eidos, a verdade apodítica, enquanto ponto de partida e fundamentação para o método fenomenológico. Então, o método fenomenológico se dá de duas etapas, de duas maneiras. Primeiro temos a redução eidética. Vale lembrar aqui que Edmundo Husserl começa na elaboração e sistematização do seu método numa perspectiva puramente gnoseológica ou epistemológica, ou se preferir, de teoria do conhecimento. Portanto, é buscando uma fundamentação radical para o conhecimento. Daí que Edmundo Husserl diz que é necessário voltar às coisas mesmas para fundamentar a ciência como constituição humana e projeto humano que visa contribuir no próprio mundo da vida, no próprio desenvolvimento e progresso do homem, enquanto ser humano mesmo. Feito esta descoberta, feito esta crítica, esta ressalva, Edmundo Husserl elabora o seu método que se dá em dois passos. Primeiro temos a redução eidética. Redução eidética significa não afirmar, no primeiro momento, o indivíduo, o fenomenólogo, o filósofo, enfim, não afirma nada em relação à realidade. Ele coloca tudo entre parênteses. Nem afirma nem nega o mundo exterior, a realidade fenomênica, mas apenas faz uma suspensão de juízo. A hipoqué fenomenológica, coloca tudo entre parênteses, para depois fazer outra redução. É uma redução, a segunda redução feita sobre a primeira redução. Ou seja, primeiro tem a redução eidética, a busca da essência, depois tem a redução transcendental, que é a busca da essência da consciência enquanto componente do eidos, da verdade apodítica mesmo, a verdade absoluta. Daí também uma questão chave no processo de elaboração da fenomenologia ou do método fenomenológico de Edmundo Husserl e também de superação da dicotomia e da grande aporia que se encontrava a teoria do conhecimento, que era o da subjetividade e objetividade, sujeito-objeto, enquanto uma corrente de pensamento filosófico dizia que o mundo está na consciência, que era o caso do subjetivismo, do idealismo, o mundo na consciência. Tinha em oposição outro, o realismo, que dizia, não, o mundo está na consciência. Edmundo Husserl vai propor superar esta dicotomia com o conceito de intencionalidade. Ele vai dizer, não, nem o mundo está na consciência, como no caso do idealismo, nem a consciência está no mundo, como no caso do realismo, mas a consciência é intencional e transcendental, ou seja, consciência e mundo são correlatos no processo de revelação e desvelação da verdade apodítica. Portanto, é a intencionalidade uma guinada, uma visada da consciência em direcionamento a alguma coisa, algum objeto específico. Daí que a intencionalidade é fator determinante, porque o mundo existe para nós fenomenicamente, porém só passa a ter sentido e significação a partir do momento que eu tomo consciência intencional transcendental. Portanto, essa guinada, essa visada da consciência, esse direcionamento a um fim específico. Tendo, pois, sistematizado o seu método e elaborado da consciência com intencionalidade, como consciência e intencionalidade correlatas no processo de revelação e desvelação da verdade apodítica, portanto seu método como base, como
como fundamentação de uma filosofia de rigor radical que visa sempre a primazia do conhecimento que se justifica por ele mesmo, por assim dizer. Ou seja, o método fenomenológico é um método que tem seu método próprio mesmo, um método que se justifica nele mesmo.